Tudo bom, jovem? Bom dia. Bom dia, Luiz. Tá me ouvindo bem? Tranquilo aí o áudio? Tudo bem, tranquilo. E você? Tudo certinho, graças a Deus. Jane, tu és de onde? Qual cidade? Qual estado? Então, eu, na verdade, eu sou de São Paulo, Hum, nasci em São Paulo, criei em São Paulo, comecei a minha carreira em São Paulo e agora, no mês de janeiro, eu tive uma mudança radical. Hoje eu moro na cidade de Lavras, em Minas Gerais, hum. mais próximo dos meus familiares. Eu tenho família em São Paulo também, que é por parte de pai. Mas eu optei por, agora nesse ano de 2022, dar uma mudada radical. Mas E é aí perto, vim né? parar Minas aqui no... Gerais e São Paulo não é tão distante, não, né? É perto. Não, acho que dá 374 quilômetros, não é longe não. Perto? É não. Eu que estou aqui em Pernambuco, é distante. Mas aí é Ah, é bastante. pertinho. E você trabalha com o quê, Jane? Você trabalha com o quê? É, eu sou psicóloga, tenho a formação em psicologia, tenho a minha pós-graduação em psicopedagogia com ênfase em educação inclusiva. E atuei há mais ou menos aí uns 15 anos em RH. E tenho a minha formação em analista comportamental, que é o curso que eu fiz com você. Foi em janeiro de 2021, Caramba, mais de um ano. dia 25 e 29 de janeiro, se não me engano. Foi finalzinho de janeiro, foi finalzinho de janeiro. Foi isso mesmo. Foi. Eu particularmente gostei muito, só não cheguei a atuar nessa área, porque de lá para cá tive algumas mudanças mudar de estado não é simples, então eu tive que planejar tudo, tive que me preparar minha mãe, né, que eu tenho a minha mãe que tem 76 anos, e aí eu fiz tudo, foi tudo planejado, não foi nada, né, no impulso. Entendi. E até aqui em Lavras, eu estou fazendo um projeto, aliás, um não, são três projetos, cada um num segmento, né? O clínico, empresarial, que a gente fala organizacional, e na área de educação. E eu vi a possibilidade de começar a trabalhar com o DISC. E aí foi por isso que eu comecei a buscar os materiais, né, que eu tenho aqui, salvo do curso que eu fiz de formação de análise comportamental, e vi que existia a possibilidade de atuar nas três vertentes aí, mas tem algumas dúvidas, e é isso que eu gostaria de tirar as dúvidas aí com você, que eu já venho, até conversei com você no sábado, tive uma surpresa que eu achei que você não ia me responder, por ser sábado. Eu fiquei muito feliz e grata pela sua atenção. Você é uma pessoa assim muito abençoada, Luiz. Você é uma pessoa Gratidão. que dá atenção. E eu não estou falando isso para puxar nada para o seu lado, porque você não precisa disso, né? Você é uma pessoa Tranquilo, íntegra, tranquilo. transparente. E eu estou aqui novamente e quero dar sequência aí a esse aprendizado. E, se possível, quero buscar mais e mais, cada vez mais. Show. Me tira uma dúvida. Tu tem mais ou menos ideia quantos habitantes mais ou menos tem aí em Lavras? Olha, eu não, de Mais de 100 verdade, eu não sei mil? te dizer. Mais de 100 É mil, uma será? cidade, é uma cidade do interior, mas é uma cidade grande. É uma cidade universitária, para você ter ideia. Entendi. E no caso, o teu trabalho tu quer trabalhar dentro da psicologia, né? Tanto na área clínica, como na área organizacional, como também na área da educação. É isso? Você tem três projetos. E você disse que ele Tem. tem. O Ele se projeto é pela interliga. prefeitura. Então, é um projeto pela prefeitura, o projeto da clínica, que é a clínica onde eu vou atender, que já está, essa semana já vou fechar com a pessoa, que também é psicóloga, mas ela não atua nessa área e não quer também. E o outro projeto seria também dentro da prefeitura, mas aí para a área, desculpa, também dentro da clínica, mas para a área empresarial. Então, dentro da clínica é o atendimento clínico e o atendimento empresarial. E na prefeitura, na área da educação. Show. E qual tua dúvida? De que forma tu acredita que eu poderia
te ajudar agora? Uma delas é em relação a valores. Eu não tenho, assim, uma noção do quanto eu poderia cobrar pela aplicação do teste, do DISC, até para fazer a oferta para as pessoas de acordo com a necessidade, né? Claro. O relatório simples, o relatório completo. Aí eu sei que tem a carta, que é essa carta também, que eu não consegui localizar nas minhas documentações aqui. Eu sei que você na época enviou. E se Tu você foi a primeira puder. turma. Ó, tu foi a primeira turma que eu liberei aquela carta. Foi. A tua turma foi a primeira turma que eu tenho liberado aquela carta. Eu liberei ela naquela tua turma. Tá. E eu vim liberar ela, eu acho que em maio, depois. Eu não liberei na turma de março, acho que eu liberei só em maio, foi em julho. Tua turma foi a Acho que primeira foi turma. isso, é. Foi. Olha Eu só. lembro que você liberou, mas eu não achei, eu não encontrei ela aqui nos meus documentos. Tranquila, a gente desenrola isso aí, fica tranquila. Olha só, no sentido de preços, tá? A gente ensina, eu ensino, inclusive, você não tem acesso, mas na formação avançada, no DISC Advanced, eu ensino para os alunos que um preço legal que ele pode cobrar de um relatório básico é R$ 50, tá? Se ele tiver de cobrar, Tá. o preço, R$ 50 é um preço justo, tá? Pelo trabalho dele ali, de um relatório de uma página, tá? Relatório intermediário, eu digo para o aluno para ele cobrar, em média, R$ 100, R$ 120, que é aquele relatório com 10 páginas, tá? De informações. O completo, eu digo assim, olha, na região Nordeste, se você cobrar, vamos dizer, R$ 200, tá tranquilo, é um preço competitivo no mercado. Já nas outras regiões do Brasil, Sul, Sudeste, sua região mesmo, você pode cobrar R$ 300 tranquilo, que é um preço razoável, competitivo no seu mercado, tá? Competitivo no seu mercado. Isso é o que eu chamo de parâmetro. Tá? Eu digo, olha, isso aqui é um preço que você pode cobrar e está dentro de um parâmetro. Agora, além disso, tem o valor da sua devolutiva, né? Que é o seu trabalho. Porque gerar o relatório é simples. O cliente responde. Então, você está cobrando aí praticamente, né, como é que eu posso assim? Os direitos que você tem por estar usando o sistema. Você está repassando para ele, tirando o seu valor, beleza. Mas a devolutiva é uma coisa que eu sempre toco muito nessa tecla. Exemplo, eu não digo para o aluno qual o preço ele deve cobrar pela devolutiva. Como assim, Luiz? Por que não? Porque a devolutiva, ela vai muito do teu conhecimento, tá? E a tua habilidade. Exemplo, você já é psicóloga, você já tem pós-graduação na área de psicopedagogia, como você falou. Então, você tem um conhecimento na área. Então, eu não acho justo eu chegar para você e falar assim, olha, Jane, cobra R$ 500 pela devolutiva, cobra R$ 200. O que é que eu falo para o aluno? Olha, se você já trabalha como profissional liberal, qual o preço que Jane cobra hoje por uma consulta clínica com uma pessoa que busca ela na clínica, na psicologia? Existe uma tabela que a gente costuma seguir do CRP, e tem o valor inferior, médio e superior. Então, por exemplo, aqui na região, que eu já pesquisei, já conversei com algumas colegas, a média de um valor de uma sessão, ela varia. Ela vai, por exemplo, de R$ 100 até 300, 350, aí depende de uma série de fatores. Então, digamos que eu cobraria aí 150, 180. Ou seja, você já tem um parâmetro, entendeu? Ou seja, você já tem um parâmetro, entendeu? Então, é isso que eu falo. Exemplo, eu tenho um aluno, Temir, o nome dele. Ele trabalha com coaching, trabalha com desenvolvimento humano, unidade de prosperidade e tal. O público dele é só feminino. Mas ele cobra R$ 8.000 por um processo de coaching, o preço dele. Então, se eu for dividir 10 encontros, R$ 8.000, sai R$ 800 uma sessão. Então, eu não posso chegar para ele e dizer assim, olha, cobra R$ 200 pela devolutiva do DISC. Se o cara ganha R$ 800 para estar uma hora com o cliente, entendeu? Isso é muito relativo. Né? Então, um exemplo, até para quem está aqui, ou já fez a formação gratuita com a gente, ou é da formação avançada e nunca trabalhou como profissional liberal, eu dou como dica olhar o preço médio que um consultor cobra no Sebrae da sua região. Porque é um parâmetro para você. Né? R$ 100, R$ 120, R$ 150.
Isso varia de acordo com a região. Mas para você ter um parâmetro. Já tem gente que diz assim, Luiz, mas eu devo cobrar o relatório mais a devolutiva? Não. O seu cliente não sabe disso. Isso é a sua formatação de preço. Né? É a sua formatação de preço. Então, o seu cliente, quando ele te procurar para fazer um relatório de análise comportamental, ou quando você sentir necessidade de aplicar com ele, pode dizer, olha, eu tenho um relatório, X, assim, assim, outro, e o valor dele, vamos dizer, R$300. Ou seja, já está aí você faz, por exemplo, um pacote. Como se fosse um pacote, né? Não é pacote. Exemplo, eu vi, a Carícia está aqui. Pronto, eu vi a Carícia está aqui agora. Então, um exemplo. Carícia te procurou para você ajudar ela na área X. E ela foi lá na sua clínica. E você entende que você pode fazer com ela análise disso. Você pode falar, olha, Carícia, eu tenho uma ferramenta que vai te ajudar a você saber isso, de acordo com o que ela está precisando. E o valor dela, né, da ferramenta, do trabalho, uma hora que eu vou te dar uma devolutiva, custa R$300, ou vamos dizer, R$400. Então, o seu cliente, ele não precisa saber que você paga um valor pelo relatório e paga o valor pela devolutiva. É o seu trabalho. Sim. Eu digo nesse sentido. Porque se você chega para o cliente e você fala assim, olha, é R$200 o relatório. Agora, você quer que a devolutiva custa mais 200. O que é que ele vai dizer? Não, só o relatório mesmo. Entendeu? E, é verdade. Um relatório de 27 páginas, um cliente que é leigo, que ele não entende nada sobre isso, ele só entende no máximo 30% do relatório. Exato. Ele só consegue ler as páginas 8, 9, 18 e 21. São as únicas páginas... E tem um agravante, Luiz. Tem um agravante aí que as pessoas elas não gostam de ler. Elas preferem receber pronto. Então, assim, tem muita gente que não gosta de ler. Ou lê, não entende o que você está falando. Então, acho que essa devolutiva, é muito importante. Esse relatório é importante. O profissional fazer para o seu paciente, o seu cliente que seja. Né? Exato. E ele não sabe disso, né? Exemplo, eu digo assim, você é o dono do negócio, você é que entende o negócio, você é que sabe a sua formatação de preço, você é que sabe os gastos que você tem, ou seja, então, quem determina é você. Mas se você deixa na mão do cliente, ele sempre vai querer mais barato. É como eu digo o seguinte, olha, Luiz, tu acha que eu devo vender o básico, ou vender o intermediário, ou vender o completo? Aí eu digo, olha, o teu cliente não sabe que existe o básico, ele não sabe que existe o intermediário, ele não sabe que existe o completo. Então, se você falar para ele, olha, eu tenho 3 tipos de relatório, tá? Eu tenho um relatório de uma página, ele custa R$50, com a devolutiva fica por 150. Eu tenho um relatório intermediário, que são 10 páginas, tem bem mais informações, ele custa R$100, com a devolutiva ele vai ficar com uns R$250. E eu tenho um completo. Completo é o top. Então, 27 páginas, total, juntando, ele dá uns R$400. Qual deles você quer? Ele vai 50. sempre pelo mais barato. Exato. É natural, é natural. E até eu digo assim para o aluno, ô Luiz, mas às vezes eu vou cobrar R$400. Mas será que não está caro? Luiz, eu vou cobrar R$300. Será que não está caro? Eu vou ser bem sincero contigo, Jane, até para quem está aqui também, vem depois aqui essa gravação, para quem está também aqui ao vivo. Independente do preço que você vai cobrar, sempre vão existir pessoas que vão achar o seu preço caro. Independente... Mas não vê a qualidade do trabalho, a qualidade da devolutiva, né? O quanto isso vai poder ajudar a pessoa futuramente. As pessoas não olham isso. Antigamente, eu vendia a análise DISC, para você ter ideia, a 797. Às vezes eu fazia oferta por 497, 397. E as pessoas achavam caro. E, para você ter ideia, eu vendia, beleza. Mas, exemplo, hoje a formação, a última turma, o preço dela original está R$ 1.997. A gente fez uma oferta lá para o pessoal tal. Ou seja, hoje ela está 5 vezes mais alto o preço e hoje a gente vende mais do que vendia antes. Então, muitas vezes... As pessoas começam a deixar de olhar o valor e olhar a qualidade, né? O conteúdo. Isso, o que está agregando para elas. Não é porque eu digo assim, ó, quando eu trabalhava fazendo muita sessão de coaching, processo de coaching, às vezes o cliente falava para mim assim, Luiz, qual o valor que tu cobra? Aí eu, 5 mil, aí dependendo de 6 mil, aí variava. R$6.000 o processo. Aí às vezes o cliente falava assim, aí antes dele me falar se estava caro ou não, eu falava assim, só fecha comigo se você perceber que o resultado que você vai encontrar
comigo vale muito mais do que o valor que você está me pagando. Porque se o resultado que você está buscando não vale os 6 mil que eu estou te cobrando, não fecha comigo, porque você vai ficar no prejuízo. Quando você faz Exatamente. isso, caramba, peraí, o que eu vou ter de resultados vale muito mais do que aquilo que eu estou pagando, então vale o investimento. Então é isso que Perfeito. A pessoa vai evoluir, a pessoa vai aprender, vai evoluir de uma tal maneira, vai ter uma transformação na vida dela, que esses 5 mil vai virar 20, 30, 50 lá na Exato, frente. Então, exato, passa a ter essa visão. Exatamente. exato. Então, essa questão de preço, assim, nesse sentido em relação a valores, deu para tu dar um entendimento melhor em relação mais ou menos como cobrar? Deu para tu dar sentir isso, mais ou Eu menos devo assim, de preço? Tá? Uma coisa que eu ensino muito também, Jane, para os alunos. Só para a empresa que eu também queria que você me desse algumas dicas. E aqui na questão aqui eu já consegui visualizar a parte clínica e a parte educacional. Eu já consegui visualizar a questão dos valores. Agora a área empresarial, como é A um empresarial, campo maior, ela vai depender muito de qual a área empresarial que você quer atuar. Exemplo, você trabalha assim, Luiz? recrutamento e seleção e desenvolvimento de pessoas. Beleza. Recrutamento e seleção, desenvolvimento de pessoas. Ok. Quando você, exemplo, trabalhava com recrutamento e seleção, você falou que trabalhou já 15 anos na área de RH, correto? Aí qual a dica que eu te dou nesse sentido? Verifica na região que você mora hoje, qual é o preço médio, mínimo e máximo que você encontra das empresas que estão cobrando por recrutamento e seleção. Identifica, Isso eu já estou vendo. pronto, identifica esse ponto. Só que você vai ter um Tá. diferencial que poucos têm. Você vai ter agora uma Sim. análise DISC para te ajudar a ter mais assertividade na contratação do seu cliente. Então, o que acontece aí? Sabendo você, na experiência que você tem, em média, pelo tempo que você tem de experiência, tá? Se alguém estiver aqui também nos assistindo aqui, depois comenta também se for o caso. Quantas pessoas, em média, você entrevista para chegar a contratar uma pessoa? Tu tem mais ou Olha, menos essa ideia? Só para... tem. Eu devo, por exemplo, para uma vaga, vamos colocar uma vaga aí de um analista, vai, por exemplo, analista financeiro, analista contábil, analista de RH, que é um cargo, né, mais administrativo, Isso, mais, mais mais, alto. mais tranquilo de se conseguir, né? Porque às vezes eu não posso também comparar um líder, um cargo de liderança lá, altíssimo, para um que de repente Exato. é mais tranquilo. Mas, Por exemplo, se você for contratar um advogado na área tributária, é uma mosca branca no mercado. É é bem mais difícil. difícil. Então, aí é um outro processo. Mas vamos pensar, né, no analista no geral, independente de qual área seja. Uma área administrativa. Eu teria que, por exemplo, para uma vaga, para fechar uma vaga, eu teria que convocar, no mínimo, umas 30 pessoas ou mais. Isso eu estou dando uma média. Certo. Para desses 30, eu poder ter mais ou menos no final aí umas 8 pessoas. Para dessas 8 pessoas, eu conseguir tirar no final aí umas 3 para fechar com uma. Mais ou menos isso. Então, o processo ele demora um pouco, ele não é de um dia para o outro, a não ser que a empresa tenha uma necessidade extrema e não me dê prazo. Aí eu tenho que ter alguma Tranquilo. estratégia, ou uma carta na Ou manga. seja, me ajuda se eu estiver errado, tá? Ou seja, vamos lá, vou pegar 30 currículos, para desses 30 eu fazer uma peneira e eu selecionar 8 para uma próxima etapa. Seria isso ou não? Ou os 30 tu vai conversar com os 30? Eu teria que, pelo menos, convocar 30 pessoas. Colocar numa sala, por exemplo. Não precisa ser todos de uma vez, tá? Só para você ter uma ideia geral. Suponhamos que eu vou colocar dentro da minha sala aqui 30 pessoas para começar o processo seletivo para essa vaga. Dessas 30, eu vou aplicar teste, eu vou conversar, eu vou fazer uma dinâmica de grupo, se essa for a proposta da empresa. Que eu faço exatamente aquilo que a empresa me propõe. Olha, eu quero que seja assim. Claro que eu, como profissional, como você mesmo disse, a dona do negócio, eu vou sugerir para a empresa o que seria mais adequado. Sim. Então, vamos supor que eu coloque essas aceita 30 se quiser. pessoas. E assim, para ser um processo seletivo também mais assertivo.
Porque não dá para fazer um processo seletivo, embora a gente sabe que muitos profissionais, muitas empresas fazem mais ou menos, porque tem pressa. E chega lá na frente e não dá certo. Aí faz todo aquele investimento no funcionário, no candidato, no caso, né? E recém-contratado, chega no final, antes de efetivar, a pessoa desiste. Então é prejuízo para a empresa. Então, nesse início, o que eu faço? Eu costumo colocar os pós e os contras e mostrar para ele o caminho mais adequado. E faço esse processo seletivo com 30 pessoas, faço dinâmicas de grupo, aplico uma redação, o que a vaga exigir. Aí desses 30, eu vou corrigir todas essas etapas de processo, de provas, avaliações. Normalmente, eu tiro aí uns 10. Aí, para a terceira etapa, provavelmente eu vou ter três finalistas. Então, vamos colocar que eu faça, para fazer rápido, um processo seletivo aí de 4 dias, para fechar uma vaga. Porque a empresa me deu um prazo aí de 8 dias só. Prazo curto. Né? Então, é relativo. Eu posso fazer de um dia para o outro, como eu posso demorar uma semana, e ter essa quantidade de pessoas aí, de repente, para aplicar um teste. Ou eu aplico o teste só nos 10 dos 30, eu pego os 10 melhores. E aí, para poder afunilar mais ainda, eu aplico o teste, e aí o restante finalista seriam 3, por exemplo. Chegou onde eu queria. Essa é a ideia. Chegou onde eu queria. Olha só. Tá. Se você tem 30, separa 8 em média, vamos lá, 8. Nesses 8 que eu indico você fazer o questionário DISC básico. Tá? Básico, tá. O questionário DISC básico, tá? Isso não precisa você falar ao cliente que você vai fazer o básico nessa etapa, entendeu? Isso aí é o seu trabalho, isso aí é a sua dinâmica. Pois Okay. tá. Isso. Dos que sobraram, tá? Você falou para mim que daí você vai separar mais ou menos uns 3. Na peneira. Esses 3, você gera o relatório intermediário. Tá. Para quê? Para você ter mais informações sobre aquela pessoa. E até ir validando se tudo que aconteceu desde o primeiro processo se faz sentido. Certo? Aí, aquele que você tiver assertividade maior, é isso que você quer, aí você gera o completo dele para validar ainda mais aquela tua posição. E aí você vai ter, inclusive, mais ferramentas para apresentar para o gestor da empresa. Por que ele é o melhor de todos nesse momento para o que você está buscando? Isso. Sobressaiu, né? Olha o comportamento que ele vai ter com a sua empresa. Tal. Entendeu? Então, se a gente for olhar a conta de padaria, você vai usar, vamos dizer que sejam 10 relatórios básicos para fazer com 10 pessoas. Para gerar 3 intermediários, você vai gastar mais 4 vezes 3. Porque ele vai somar o complemento, vai dar 12. 12 com 10, certo. 22. 22 com mais 5 da pessoa que vai complementar para gerar o completo, 27. Ou seja, você vai precisar de pelo menos aí 30 créditos. Isso. Tá? No mínimo 30 créditos. Tá. Então, você tem que separar dentro de um cargo como esse, de um processo como esse, no mínimo um investimento de 30 créditos. Então, ou seja, se você fosse, exemplo, comprar esses créditos hoje, 30, você pagaria quase R$300 aí, só de créditos, tá? Isso se você fosse comprar... Isso se você fosse comprar ao preço unitário, né? Porque quando você pega aquele pacote de 500 créditos, daria R$60 de créditos. Se você fosse comprar em quantidade, daria R$60, em média. Tá? Se eu, por exemplo, fosse comprar 500 créditos, sairia a base de R$60 cada crédito? Não. Porque é o seguinte, exemplo, o crédito ele é R$9,70 para quem é analista, né? R$9,70. Se eu pego R$9,70 vezes 500, daria o preço original, daria 4.850. Só que para quem é aluno nosso, tem um desconto e ele fica por 985. Aí o crédito sai a R$1,97. Ele cai de 9,70 para R$1,97. Quando você coloca vezes 30, vai dar 60, 59 e um quebradinho. Entendeu? Então é como se fosse um parâmetro que você tem que ter para você poder saber cobrar também do empresário. Porque nesse valor vai estar o seu tempo de fazer o trabalho com os 30, suas horas de dedicação, o investimento que você tem também com outros testes que você deve fazer também, você como psicólogo, teste psicológico, algum outro teste que você possa fazer também.
tudo isso está envolvido. Exemplo, eu tenho o William. O William ele é lá da Bahia, ele é de Ilhéus, Ilhéus e Itabuna, lá da Bahia. E ele entrou na análise disso, ele entrou na sua turma, ele foi da sua turma. E ele teve a ideia de oferecer o DISC nas empresas na cidade dele. Só que o foco dele maior foi pegar headhunters. Foi pegar níveis de cargos mais altos. Com isso, a gente teve um processo seletivo que ele cobrava R$2.000, R$1.200 por um processo seletivo. Entendeu? Mas ele pegava nessa linha. Então, assim, com muita facilidade, ele fazia mais de R$5.000 por mês com o DISC. Muito rápido. Sim. Eu acho que eu cheguei a ver uma live dele com você. Pronto. Aí eu lembro também agora de Márcia Pérez. Márcia Pérez. Se eu não me engano, ela hoje está morando no Japão. Se não me falha a memória, não falei mais com ela, mas ela estava para ir morar no Japão. Ela trabalha na área de gestão de pessoas, na área de RH. Ela trabalhava numa empresa, foi trabalhar para ela mesma, teve um acidente e tal. E aí ela começou a divulgar na cidade dela, se eu não me engano, é em Minas Gerais, se eu não me engano. Posso estar enganando, mas eu acho que é Minas Gerais. E ela começou a divulgar para as empresas que ela estava fazendo recrutamento e seleção agora com a ferramenta DISC, com mais assertividade. E aí isso gerou curiosidade também para as empresas, como seria esse processo. E quando ela começou a mostrar, às vezes a empresa pedia a ela 3, 4, 5 processos já de uma vez só, e ela, um cliente só, ela fechava R$2, R$3.000. Em exemplo, em 15 dias ela fechou 2 clientes, fechou mais de R$6.000 com 2 clientes. Isso ela batendo um papo com ele, só mostrando para ele o diferencial que ele ia ter de um colaborador que foi contratado através de um DISC. Porque ela chegava para ele e falava o seguinte, olha, tem como a gente saber quais são os comportamentos dele dentro da empresa, quais são as potencialidades que ele tem, quais são as características dele que a gente vai ter no dia a dia, que ele pode ter em parceria com algum colaborador. A gente pode saber exatamente, colocar ele no lugar certo, no momento certo. A gente vai poder extrair dele o melhor que ele tem. A gente vai saber se ele está bem na empresa, se ele não está bem na empresa. Ou seja, ela levou todos os benefícios que o dono vai ter com o DISC. Aí o cara fez, cara, eu quero. Porque o que mais tem hoje nas organizações são colaboradores insatisfeitos. São pessoas insatisfeitas. Muito. Tá? São pessoas e as pessoas que também não sabem, estão em transição de carreira, não sabem exatamente se sai da empresa, se muda se faz um curso diferente para poder mudar totalmente. Então, a questão do desenvolvimento pessoal, eu acho que esse acompanhamento com essa pessoa é importante. Não só essa que você está contratando para a empresa, mas também as que já existem. Então, a empresa quer passar por uma reestruturação e aí quer fazer um teste em todo mundo, quer ver qual nível que cada um se encontra. Então, eu particularmente, Luiz, eu não trabalharia com outro teste, eu trabalharia somente com o DISC. Para mim, o DISC é um teste completo, não deixa a desejar em nada. E assim, a pessoa, esse primeiro contato com, vamos colocar, paciente, se for na clínica, ou cliente, se for na área organizacional e escolar, esse primeiro contato você vai explicar exatamente sobre a ferramenta, dizendo que a pessoa que tem que ser fiel na hora de responder o questionário, porque não sou eu que tenho que responder, ela não pode perguntar para ninguém, ela tem que ser ela com ela mesma, para o teste ser mais fiel possível, para ele chegar bem próximo, né, da realidade, da personalidade dessa pessoa. Então, acho que isso é importante. Não é? E se a pessoa mentiu, o questionário vai acusar que ela mentiu. Não tem por onde correr. Vai dar errado, né? Vai acusar que ela mentiu. Então, assim, eu vejo uma área... Luiz, só no meu caso aqui, para poder passar para você mais uma situação, e aí depois você faz aí o seu comentário e fica à vontade, caso você tenha outra pessoa que queira participar, depois você me dá o feedback aí em relação à palestra, porque eu também estou desenvolvendo um projeto para levar o DISC para as empresas, para as escolas, prefeitura, no caso aí relacionado à palestra. Qual que seria a ideia, a sugestão que você dá? Olha só, a questão de palestra, o que é que eu falo? Por exemplo, se for para o lado organizacional, tá? Se for para o lado empresarial, a primeira coisa que você tem que fazer é qual é as dificuldades que o empresário está passando hoje?
Quais são as dificuldades? As dores, né? As dores que eles estão passando hoje, tá? Quais são as dores que eles estão sentindo hoje? Né? E qual o segmento que eu também quero atender? Porque a gente fala empresa, mas tem milhares de segmentos no mercado. Eu preciso também definir qual é a área organizacional que eu quero atender. Exemplo, você tem 15 anos de experiência Qual no é o RH. nicho, né? Você tem 15 anos de experiência na área de RH. Então, você tem algumas particularidades de conhecimento do mundo organizacional sentido por um segmento específico. Você não ficou pulando de galho em galho 15 anos. Né? Pelo menos eu acho que não. Não. Pelo menos eu acho que não. Mas não é tão comum, entendeu? Então, por você ter uma expertise em determinado ponto, você pode usar essa experiência para ajudar outras empresas desse mesmo segmento. Porque você fala com propriedade. Você já esteve ali. Exato. Você sabe o que acontece ali. Então, o que é que você pode fazer no primeiro momento? Você pode oferecer de forma gratuita, tá? Uma palestra. E aí, o tema da palestra é gerando a solução de um problema que ele está sentindo. Exemplo, vamos dizer que é um segmento que trabalha muito na área com vendas, tá? Então, eu vou montar uma palestra, onde nessa palestra eu vou falar sobre como aumentar a produtividade da sua empresa, como aumentar pelo menos 10% o seu faturamento nos próximos 30 dias. Tá? Como ajudar seus colaboradores a entender o perfil comportamental dos seus clientes. Como não perder vendas. Focado em vendas. Para o seu cliente, que ainda não sabe que é seu cliente, né, o prospecto, vamos dizer assim, ele não quer saber, no primeiro momento, qual é o método que você vai falar, que você vai utilizar. Ele quer saber qual é a solução que você tem a oferecer para ele em relação à dor que ele está sentindo. Isso é o que vai chamar a atenção dele no primeiro momento. Tá? Ou seja, se você entender qual é a dor que ele está sentindo e você gerar um tema que vai tratar essa dor e você mostra para ele, isso numa conversa rápida, que você tem a solução para essa dor, ele quer te ouvir. E se você está falando para ele que nesse primeiro momento você quer apresentar o seu trabalho, você vai até falar, olha, estou chegando de São Paulo, estou aqui há pouco tempo aqui na cidade, gostaria de uma oportunidade de mostrar um pouco do meu trabalho. Eu tenho mais de 15 anos de experiência nessa área, sou formado assim, tenho pós-graduação assim. Então, assim, eu entendo sobre esse tema e eu sei que eu posso contribuir com você. E eu poderia vir aqui na sua empresa e já cobrar para um serviço e você dizer se você quer ou não. Mas eu gostaria de, se você puder abrir as portas, eu entendo, de repente está em Covid, num contato social, a gente pode fazer online se for o caso. Né, como está aqui, em vez de ser por aqui pelo Instagram, poderia ser pelo Zoom, poderia ser usando outra plataforma. Mas, ou seja, você mostra as oportunidades que você tem para oferecer para ele, e eu digo assim, primeiramente, de forma gratuita. Aí eu volto à mesma etapa que eu falei do recrutamento e seleção. Se você tiver, exemplo, créditos em quantidade, vamos dizer que a empresa tem lá 50 colaboradores. Um exemplo, tá? 50 colaboradores. Para você, esses 50 relatórios, ele iria custar, vamos dizer, R$100. Um exemplo, tá? R$100. Então, você está dando uma palestra de pelo menos 30 minutos, 1 hora, sobre os estilos comportamentais, focando a importância, eu falo em termos de venda, tá? Pode ser outro tema. Mas, ou seja, se você lembrar, na formação gratuita, eu liberei para vocês o PDF dos slides das aulas. Eu tenho. O PDF daquela aula 1 é o PDF que os nossos alunos utilizam nas palestras deles. Lógico. Eles adaptam, eles botam a marca deles, eles tiram minha marca, eles botam o nome deles. Né? Se tem um slide que eles não entendem muito bem, eles tiram. Exemplo, eu não preciso falar numa palestra organizacional como surgiu o comportamento humano na época dos gregos, na época de Hipócrates. Isso não vai importar para eles, porque eles não vão atuar com isso. Mas eu posso falar para ele, olha, você sabia que 50% da construção do nosso comportamento ele vem de genética? Ele vem dos nossos ancestrais? Você sabia que quando a gente junta 50% dessa genética com a nossa experiência do dia a dia, o seu trabalho aqui na empresa, você com seus filhos, com sua esposa, com seu pai, com sua mãe,
com a comunidade onde você vive. Isso gera um comportamento único, onde nós temos semelhanças em alguns comportamentos, mas existe uma divisão de quatro estilos comportamentais, que esses estilos comportamentais, se você souber atrelar eles na sua comunicação, você consegue ter muito mais assertividade. Você sabia disso? Se não sabia, fica comigo até o final dessa palestra, que eu vou te ajudar a você saber interpretar cada um desses 4 estilos comportamentais, descobrir o seu estilo comportamental e de que forma você pode melhorar a sua comunicação com o seu cliente para você ter mais assertividade na hora de você vender para ele. Ou seja, você já mostrou para ele tudo que ele vai ter de conteúdo, de informações que ele não aprende numa faculdade, ele não aprende na empresa, ele não aprende num treinamento de vendas. Tá? Totalmente diferenciado, é um conteúdo que ele não tem à disposição. Sim. Só que você vai mandar o questionário para os 50 responderem. E eles vão ter acesso ao quê? Ao relatório básico. Então, quando você envia para eles e eles respondem, automaticamente já vão receber o resultado, beleza? E na palestra, você vai fazendo o quê? Atrelando o relatório, os estilos com o relatório dele. Exemplo, quem aqui deu dominância alta, acima de 50%? Olha aí na tua página, na página 1, o teu relatório tem lá vermelhinho, amarelo, verde e azul. Qual que deu acima de 50% é dominante? Levanta a mão, só para saber quem é. Levanta a mão, galera, todo mundo levanta a mão na hora, quem for. Ó, olha como é o estilo de comportamento dessa pessoa. Pessoal, é ou não é assim? Faz sentido? A galera vai fazer um sorriso aqui, ó. Que massa, eu não sabia tal. Aí quando você começa a falar desses 4 estilos comportamentais, você começa a mostrar que todos nós temos isso no dia a dia. Então, você termina fazendo uma palestra interativa, tá? Você praticamente está lendo os slides lá, se você tem dificuldade de falar, você está lá no slide pronto já para você. E você, no final, você pode chegar para o gestor e dizer, olha, eu entreguei tudo que eu te prometi. Eu disse que ia dar uma palestra gratuita. Eu ainda te dei de presente um relatório de análise. Só para você ter ideia, só esse relatório, cada um desses relatórios, ele custa R$50. Esse é o preço que eu vendo no mercado. Eu te dei de forma gratuita. Certo? Porque se você fosse vender, é R$50. É o preço que a gente estava falando agora há pouco, quando a gente começou. Então, se você desejar, eu posso te fazer uma proposta do relatório completo de todos os seus colaboradores, ou até mesmo, se você desejar, pegar algumas peças-chaves para que você possa conhecer melhor o perfil comportamental do seu pessoal. Para você saber quem está satisfeito, quem não está. Aí o que é que você faz aí? Você mostra para ele quais são as informações que geram no relatório completo. Que tem a ver com a empresa dele. Ou seja, quem está motivado, quem não está, os principais medos que eles têm, quais são as habilidades que eles estão desenvolvendo dentro da empresa que eles não têm, ou quais são os talentos que ele tem que a empresa não tá aproveitando. Porque muitas vezes pessoas estão saindo, estão pedindo demissão. Tudo isso diz que vai dizer dentro do relatório. Às vezes a pessoa está no setor errado, né? Está trabalhando num lugar onde gostaria de trabalhar. Exato. Aí, ó, quando você faz isso, você chegou para ele e deu valor agregado que na mente dele, se tiver lá, vamos dizer, 50 pessoas, ele sabe que no mínimo aquela tua palestra valeria ali R$2.500. No mínimo. Entendeu? Então, um exemplo. Quando você faz isso, você está se destacando diferente de todo o mercado. Você está dando um conteúdo de valor e está mostrando uma proposta com um valor muito mais agregado. Porém, ele não vai pagar esse valor agregado, porque você vai dar a ele, vamos dizer, um desconto. Você vai fazer para ele uma oferta diferenciada. Foi assim que eu fechei, exemplo, que a farmácia paga menos em todo o estado de Pernambuco. Eu fiz primeiro com 2 gerentes, aí os 2 gostaram, a menina do RH fez também. Aí, Luiz, manda uma proposta pra gente. Agora que você fez para fazer um treinamento pro pessoal, o que foi que eu fiz? Montei a palestra, fui lá, aí eu disse, olha, até 24 pessoas, eu vou te cobrar R$3.000. E eu vou te dar de presente um relatório comportamental para cada um dos participantes. E só esses relatórios, se você fosse me pagar, eu cobro R$200 por cada um desses relatórios. Daria no mínimo aí R$4.800. Fora a minha devolutiva, que eu vou dar lá para o pessoal. Ou seja, eu quero economizando aí uns R$5, R$6.000 aí tranquilo. Na hora ele falou, Luiz, eu quero que você faça com todas as lojas. Aí eu passei 8 dias dando treinamento para o pessoal do estado todo. E com isso, eu mostrei o valor agregado. E o que é que eu mostrei para eles? Quem ia participar? Era o gerente e o subgerente. E qual era a ideia? O gerente e o subgerente
saber mostrar para os vendedores, né, o comportamento dos clientes, para eles terem mais assertividade, usando o método DISC. Porque, exemplo, não tem como a empresa fazer com todos os colaboradores, porque, exemplo, cada loja tem lá, sei lá, 30, 40 pessoas, cada loja. Não é muita gente. No Brasil, eles têm, sei lá, mais de quase, acho que 1.500 lojas no Brasil. Então, é uma rede muito grande. Ô, Luiz, só uma dúvida. Quanto tempo você demora para, vamos supor, uma média aí de 50 pessoas para você gerar esses relatórios? Tem que gerar o link, né? Que é uma outra Na realidade, questão. é o seguinte, ó. O link você gera em 1 minuto, 30 segundos. Porque o link, você vai lá em links, nome da campanha, empresa tal, tipo de relatório básico, quantidade, 50. Salvei. Ele vai atualizar e vai me gerar o link. Pega o link e passa para o gestor. Fulano, esse é o link. Passa para o pessoal. Manda por e-mail, né? Você manda por e-mail. Pelo WhatsApp, se quiser, aí fica a critério. Entendeu? Como é um link para... Porque é um link só para todo mundo, nesse caso. É eles que vão fazer o cadastro, não é você que vai fazer o cadastro. Eles que vão fazer o cadastro. Entendeu? Aí, ou seja, manda para eles e diz, ó, pede para o pessoal responder antes da palestra. Que é para eles estarem com um relatório na mão na palestra. Porque eles vão precisar desse relatório. Eu meio que forço eles a responderem. Entendeu? Aí, ó, se der alguma coisa errada, mandar repetir. Porque quando ele tá achatado, vai mandar repetir. Né? Só que não é para repetir, só repete se ele mentiu nas informações. Aí o que a gente diz para o gestor da empresa? Olha, fica tranquilo. Se o sistema pedir para ele repetir, diz ele que fica tranquilo, que eu vou explicar o porquê na palestra. Que é quando tem um gráfico achatado. O meu aconteceu isso, no primeiro que eu fiz, aconteceu isso. Aí depois você acho que mandou um outro link e eu fiz novamente. Porque eu estava com um problema na minha internet e eu não sei o que houve lá, eu acho que eu pulou algumas questões e eu não consegui voltar depois para responder e aí deu errado o meu primeiro teste. Mas o segundo já deu certo. Entendi. Então, assim, dá para você fazer muita... Aí, assim, ó, do mesmo jeito que você faz no organizacional, você consegue fazer no educacional. Mesma coisa. O que é que muda aí, Luiz? Exemplo, na área organizacional, na área educacional, em termos de prefeitura, ou se não for prefeitura, vamos dizer, na área educacional, qual público você quer atender? É jovens que estão lá no ensino médio? Professores e crianças. Mas, assim, são linguagens totalmente diferentes. A linguagem professor da área da educação seria os professores e direção. E criança, aí já seria um trabalho mais para o consultório com os pais. Entendi. Mais ou menos isso, entendeu? Entendi. Aí, ou seja, você pode, exemplo, chegar para o secretário, né, da prefeitura, você pode chegar para o secretário e você montar, exemplo, uma palestra para diretores e professores da rede pública, um exemplo. Isso. E você mostrar para eles, exemplo, a importância do autoconhecimento dos estilos comportamentais para melhorar, vamos dizer assim, o clima organizacional das escolas, ou melhorar a comunicação entre os professores. Tá? Eu tenho, inclusive, vários alunos que trabalham nessa área educacional. Vários. Tem até umas lives. Tem uma mentoria 959 minha, agora há pouco, acho que tem uns 30 dias, eu acho, não lembro aqui agora. Se você for olhar aí, você encontra. De uma coordenadora, eu acho que ela é secretária do município, se eu não me engano, ou é coordenadora do município na área educacional. E ela está começando com o DISC nessa área. Tá? É uma das pessoas que eu lembro. Tem também Maria Helena também, ela também é nossa aluna também, que ela também trabalha na área educacional com o DISC. Ela já trabalha na área educacional há 17 anos. Então ela aplica muito DISC com professores. Tem também a Esther, que é lá de São Paulo. Ela já é aposentada e ela usa muito o trabalho dela com o público mais na área educacional. A gente tem muitos alunos. É porque você não tem acesso... Funciona muito bem. Funciona muito bem. Entendeu? Como tem também profissionais que atuam muito com jovens do ensino médio do terceiro ano, segundo e terceiro ano, com DISC para escolher profissional. Isso é um outro trabalho que eu vou fazer de grupo. Eu só te dou uma dica, tá, Jane? O teu estilo comportamental, tu lembra qual foi o mais alto que deu? Dominância. Em segundo lugar, tu lembra? Eu não lembro. Acho que foi influência, né? Mas o que é que eu quero te dizer com essa pergunta? Cuidado para você não, vamos dizer assim, abraçar todo o mercado
e você não conseguir priorizar algo. Sim. Porque o que é que acontece aí? A gente, na vontade de ajudar, a gente, às vezes, com o conhecimento que a gente tem, às vezes a gente quer abraçar tudo, ou quer fazer tudo. E, às vezes, quem está do outro lado é meio que assim, eu quero exclusividade. Exclusividade em que sentido? Sim. Falou comigo aqui agora, sei lá, daqui a uma semana tá falando com isso aqui totalmente diferente do que falou comigo. Aí aqui tá vindo totalmente diferente. Então, às vezes, vai assim, eu não sei o que Jane quer. Exato, exato. Entendeu? Não, mas o meu foco, Luiz, pra você entender, o meu foco é clínica. Esses outros trabalhos que eu tô te perguntando são projetos que, Coloca assim, um, vamos depois dizer, coloca a médio e longo prazo, né? perfeito, Não é para perfeito. agora, Ah, tá. Pra tu tá? não começar É os só três para de eu uma vez. entender. Isso. Não, é só para eu entender o Show. cenário. Por quê? Porque eu tenho certeza que quando eu começar a atuar, as pessoas vão começar a procurar. Então eu quero saber como que eu vou lidar com as outras questões, que é a educação, e a questão das empresas, porque a empresa é um trabalho gigantesco. Então eu preciso, além de tudo, eu preciso ter tempo, agenda, né? Então é só para eu poder já começar a preparar o meu projeto daqui para frente, caso eu comece a ter essas buscas. Mas o meu foco principal é dentro do consultório. Tranquilo. Eu te digo isso porque, como eu tenho esse Tá? perfil mais de chegar e fazer, então, assim, eu mesmo me policio muito, porque senão, minha amiga, eu quero É fazer mil verdade. coisas ao mesmo tempo e se perde, e às vezes termina, às vezes, Não dá. prejudicando um pouco nesse sentido. Mas, As mais por pessoas conta olham disso. de fora pra gente assim, né? A pessoa tá dando tiro para tudo que é lado e não sabe qual que ela vai atuar, É, né? Então, assim, realmente você acaba passando, né, com essa ansiedade toda, né, com essa questão de querer abraçar o mundo e não consegue, as pessoas começam a te olhar diferente. Aí, ao invés de você ganhar pessoas para você poder ajudar, você acaba perdendo pessoas. show de Né? bola. Então, esse cuidado que você está falando é muito positivo, viu? Show. É isso Jane, te mesmo. ajude algo mais? Mais alguma dúvida? Posso te ajudar aí mais alguma dúvida? A questão das palestras, você já falou, dos valores, aí qualquer coisa na questão da compra dos créditos, depois eu falo com você, talvez né, no particular, não Sim, sei, sim, sim. né? Mas tranquilo, eu acho que você sanou todas as minhas dúvidas, como sempre, muito Gratidão. atencioso, uma pessoa muito transparente. E eu só tenho a agradecer, viu, pelo convite. Agradecer a Tamo todo mundo junto. que está na live, as pessoas que me seguem. Eu vi que tem algumas pessoas entrando aqui. Show. E é isso. A Gratidão. ideia é ajudar as pessoas, né? A Vamos melhorar embora. cada dia. E E eu tenho vamos que certeza. vamos. E eu tenho certeza que, exemplo, esse conteúdo ele vai ficar gravado, né? Minha equipe depois vai editar esse conteúdo, vai pegar as melhores partes, vai passar para outras pessoas, para ajudar outras pessoas também, né? Que tem dúvidas em relação a preço também, em relação a como Isso. montar uma palestra nesse sentido, ou como de repente trabalhar com dicionário organizacional. Então a gente conversou bastante aqui, que vai dar muito conteúdo para que a gente possa ajudar outras pessoas que não puderam estar aqui ao vivo, porque a gente sabe que não é horário tão comum. O Instagram tá boicotando muito, ele quase não tá avisando mais que a gente tá ao vivo. Não sei, tá boicotando. Mas gratidão, tá? E gratidão também quem estava aqui junto com a gente ao vivo aí participando. Muito E que obrigada, Deus Luiz. abençoe cada um da gente. Vamos embora. Semana Amém. E quando abençoada. precisar, é só me chamar. Show de bola. Precisar de qualquer coisa, pode me chamar que eu tô Tamo te junto. seguindo, tô te acompanhando sempre, viu? Valeu. Tchau. Fica com Deus. Fui. Tchau, beijo.